Então vamos lá. Movimento retilíneo uniforme, o nosso MRU, ou MU, que seria movimento uniforme, né? Então o que é o movimento retilíneo uniforme? Você pensa o seguinte, que um corpo ele está em movimento retilíneo uniforme quando ele atende a esses três critérios aí. Primeiro, ele se move em linha reta. Segundo, a sua velocidade é constante, ou seja, a variação da velocidade, ΔV, é igual a zero. E a sua aceleração é zero. Ou seja, ele anda sempre do mesmo jeito, sem acelerar, sem frear. Ou tu pode pegar como exemplo um carro andando em uma estrada reta a 60 km por hora sem parar, constante. Essa velocidade não muda no trajeto. Então se a gente pegar esse carro aqui, está numa trajetória retilínea para a direita, e ele anda 100 metros em um tempo de 50 segundos. Se a gente for calcular a velocidade média dele, a gente vai ter que 100 dividido por 50, 100 metros dividido por 50 segundos vai me dar uma velocidade de 2 metros por segundo. Então a velocidade que ele está andando aqui é de 2 metros por segundo. Se a gente for calcular a velocidade instantânea em qualquer ponto aqui, a gente vai perceber que essa velocidade não muda, ela é constante. Se ela é constante, e a gente lembra que a aceleração a gente calcula da seguinte forma: variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Se a velocidade não muda, então a velocidade inicial vai ser igual à velocidade final. Então eu vou ter final menos inicial, o mesmo valor, dividido por um tempo de 50 segundos. Isso aqui vai me dar 0 dividido por 50, que a gente sabe que vai dar zero. Portanto, aqui eu percebo que meu movimento ele é um movimento retilíneo uniforme. Retilíneo porque ele anda em linha reta, e uniforme porque a velocidade dele não muda, a velocidade é constante. E aí a minha variação da velocidade se torna zero, portanto minha aceleração se torna zero. Ou seja, ele não está pisando no acelerador, ele não está pisando no freio, ele só está andando com a mesma velocidade da trajetória toda. Nesse caso aqui, vale salientar que ele não começa o movimento a partir da velocidade zero, tá? Para ele partir do zero e alcançar a velocidade de 2 metros por segundo, ele teria que acelerar no primeiro momento, né? Então, no início do movimento, se ele começa da velocidade zero, não é um movimento uniforme, porque tem aceleração. É necessário uma aceleração para tirar o objeto da inércia. A gente vai ver lá na frente, nas leis de Newton, que a gente vai envolver a força nisso aqui, né? Mas o fato da aceleração ser zero não significa que o objeto está parado. Ele pode estar parado, mas ele pode estar em velocidade constante. Mais na frente a gente vai ver uma situação, quando for falar de leis de Newton, nessa linha aí. Bom, uma das equações mais importantes da cinemática e do nosso movimento retilíneo uniforme, talvez a única, vai ser a nossa equação horária, a nossa função horária da posição. Essa equação ela vem da nossa fórmula da velocidade média, onde a gente tem que velocidade é igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Se eu trabalhar nessa equação, eu quero isolar o espaço, portanto a minha velocidade vai, ou melhor, o meu tempo vai sair daqui e vai para cá multiplicando com a velocidade, né? Então eu terei isso aqui. Trabalhando melhor na equação, eu posso fazer o seguinte: eu sei que a variação de espaço vai ser o espaço final menos o espaço inicial, que eu posso chamar aqui de SO, ou S0. Zero simbolizando a posição inicial. Isso vai ser igual a minha velocidade vezes a minha variação de tempo, que também vai ser tempo final menos tempo inicial. Podendo admitir que o tempo inicial
ele é igual a zero. Então eu vou ficar com essa função aqui. Passando esse componente para o outro lado, como ele está negativo aqui, para o outro lado ele fica positivo. Então eu terei aqui que S é igual a SO mais V vezes T. Daqui eu tenho minha equação, que é apelidada de sorvete, né? Onde eu tenho que S vai ser a minha posição final. S0 ou SO vai ser a minha posição inicial. V, a minha velocidade, e T, o meu tempo. A minha função horária da posição, eu tenho que minha posição final, ela é uma função que depende do tempo. Tá? Isso aqui é familiar para o pessoal que viu na matemática do primeiro ano a função afim, ou a equação da reta, né? A função afim a gente vai ter que y é igual a ax mais b. Se a gente comparar as duas, a gente vai ver que ax é essa multiplicação aqui. A gente sabe que y é uma função que é uma função de t, né? Deixa eu melhorar aqui. Ou isso pode ser escrito também assim, né? F de t. Opa, confundi tudo agora. A gente tem f de x igual a ax mais b. Esse f de x aqui é o y, né? Ele está em função de x. A gente vê aqui que o s é o f de x. E ele está em função de t. Portanto, o t aqui, na nossa equação, é o x aqui. E o b vai ser a nossa posição inicial. Se a gente comparar com essa equação aqui, a gente tem a equação da reta, que é ΔY igual ao coeficiente vezes a variação de x. Se a gente expandir isso aqui, a gente vai ter y final menos y inicial igual a m vezes x final, perdão, menos inicial. A equação da nossa reta aqui que a gente vê, eu acredito que no nono ano. Aqui, a partir do primeiro ano, a gente já vê. Então, analisando o gráfico, nós vamos perceber que isso daqui se trata da mesma função de reta, né? A função da reta. Então, se nós plotarmos aqui o nosso gráfico, nós vamos perceber o seguinte: aqui, posição 0 metros. E aqui, vamos supor, posição 100 metros. E aqui embaixo, o tempo de 50 segundos. Então vamos começar a brincar aqui, né? Vamos pegar a nossa posição final, fingir que a gente não sabe e vamos calcular. A gente sabe que a nossa posição inicial ela é zero. A nossa velocidade é 2 metros por segundo. E o nosso tempo é 50 segundos. Então eu vou ter que a minha posição final vai ser igual a 100 metros. Pois, se eu somar qualquer coisa com zero vai dar qualquer coisa. 2 vezes 50 vai me dar 100 metros. Mas se eu quiser pegar esse trecho aqui, sei lá, a 25 segundos, vamos pegar metade. E aqui sendo 50 metros. A gente ainda não sabe, né? Mas vamos lá. Eu terei que a minha posição inicial é zero, mais a velocidade, que é de 2 metros por segundo, vezes 25, que é o tempo. Isso aqui vai me dar 2 vezes 25 vai me dar 50, mais zero
50 metros. Então aqui, nesse ponto, eu tenho 50 metros. Então vocês vão notar que, pegando novamente a minha equação da reta, a minha velocidade aqui vai ser o coeficiente angular da reta. O meu tempo vai ser o meu eixo x da reta. O S, o meu espaço, vai ser o eixo vertical. E o meu SO vai ser o meu coeficiente linear. Coeficiente linear, se vocês lembrarem bem na matemática, é aonde começa a análise, ou então onde a reta bate no eixo Y. No nosso caso aqui, como ele começa da posição 0, o nosso coeficiente linear é 0. Mas, por exemplo, eu posso ter que, ao invés de 0, o meu movimento começar a partir do referencial 25 metros. E aí, se eu for calcular a minha posição, eu vou ter aqui 25 mais a minha velocidade, que é 2 metros por segundo, vezes o meu tempo, que agora vocês estão vendo aqui, que é 0. Então, 2 vezes 0, 0. Isso aqui vai me dar 25 metros. Exatamente o valor que temos aqui. Então, nessa situação, a gente vê que ele não saiu do lugar. Ou pelo menos a gente pegou somente nesse trecho aqui, melhor falando. Então, recapitulando, fazendo análise gráfica, a gente tem a nossa velocidade como sendo nosso coeficiente angular. Se a nossa velocidade aumentar, por ser o coeficiente angular, vai mexer no ângulo dessa reta aqui, né? Então, quanto maior for a velocidade, maior vai ser a inclinação dessa reta. Nós teríamos uma reta mais inclinada como essa daqui, por exemplo. Vocês podem notar que o tempo ele se encurtou em comparação com essa outra reta menos inclinada. Ele se encurtou, por exemplo, ele demora menos tempo agora para chegar em 100, comparado com aqui, que ele demora 50 segundos. Aqui vocês podem ver que ele demora bem menos. Em compensação, ele percorre um espaço muito maior em pouco tempo. Ou seja, quanto maior a inclinação da reta, mais rápido está. E o contrário, quanto menor a inclinação, menor vai ser a velocidade. Ele vai demorar menos tempo para alcançar o 100 aqui. Quer dizer, mais tempo, perdão. Ele vai demorar mais tempo para alcançar os 100 metros aqui. Lembrando, nosso T é o nosso eixo X. Nosso S, nosso eixo Y. E o nosso S inicial, nossa posição inicial, é o ponto onde a reta toca o eixo X. Aliás, perdão, o eixo Y. Então, são coisas importantes para fazer análise gráfica na hora de fazer questão, tá? Bom, outro gráfico que é interessante a gente analisar é o gráfico da velocidade pelo tempo. O anterior que nós vimos foi o do espaço pelo tempo. Agora a gente está vendo o de velocidade sobre o tempo. Como no movimento retilíneo uniforme a nossa velocidade é constante, ou seja, nosso ΔV ele é igual a zero, nós temos que o valor ele nunca muda, ele sempre vai ser, desde o início do segundo 0 até o segundo 50, que era o que a gente estava analisando, o valor vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre 2 metros por segundo da nossa velocidade. Um outro detalhe é que se a gente fizer a área desse gráfico aqui, nós vamos conseguir o valor da variação do espaço. Porque lembramos que velocidade é igual a variação de espaço dividido pela variação do tempo.
Se eu isolar o espaço, eu terei velocidade vezes o tempo. E aqui, a velocidade vai ser a minha altura e o tempo vai ser a minha base. Base vezes altura, né? Então isso aqui pode ser igual à área, que é igual a base vezes a altura. Sendo a base o meu tempo e minha altura sendo minha velocidade. Então, recapitulando, no nosso movimento retilíneo uniforme, nós temos um movimento em linha reta, por isso o nome retilíneo, uniforme, porque a velocidade é constante e a aceleração é zero. E aí nós temos o nosso gráfico de espaço por tempo, que é uma reta inclinada, e o nosso gráfico de velocidade por tempo, que vai ser uma reta, uma linha horizontal, em paralelo com o nosso eixo x aqui, né?